Gostaria, esta manhã vamos falar sobre a voz do Senhor é poderosa, é tudo. A voz do Senhor é poderosa, é tudo. Versículo 3, verso 3 até o 11, diz assim: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, quebra. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz da cria as corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz. Glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por esta manhã onde estamos aqui mais uma vez na tua casa. Alcança o nosso coração, alcança o nosso interior. Seja o Senhor engrandecido para a glória de Deus Pai. Amém. Pode sentar, queridos. Então nós resolvemos fazer esse curso de preparação, de liderança, de capacitação ministerial na Escola Bíblica Dominical. Quem vai estudar a Escola Dominical já vai se preparando. Ele tem uma preparação de como você vai se portar como servo, ocupando uma função em qualquer área da igreja. Então, como não houve uma disposição de outros virem estudar, nós vamos dar sequência aos que já estão estudando na Escola Bíblica Dominical. Por quê? Eu preciso conhecer mais daquele que é tudo. Então, nesta manhã, dentro desse conceito, eu gostaria de falar sobre a voz do Senhor, que ela é poderosa. A voz do Senhor é forte como um trovão. A voz do Senhor, ela é cheia de majestade. Se você parar para pensar, a nossa maior segurança, que nos traz mais tranquilidade, mais do que a presença de uma pessoa, é a sua voz. Seja presente, seja pelo telefone. Ei, você está aí? Quando você ouve a voz, você tranquiliza. Mais do que a presença. Quando você está em casa, alguém chega, fulano, você quer ouvir a voz. Então a voz é uma das coisas mais importantes que traz mais segurança. A Bíblia Sagrada é a voz. Não é presença dele física, mas a voz dele. A presença espiritual é o próprio Espírito Santo dentro. Mas a nossa segurança é ouvir a sua voz. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos, isolados, parece que estamos sem ninguém. A gente, Senhor, eu preciso ouvir tua voz. Por quê? Para trazer segurança. A voz do Senhor, ela é poderosa e nós precisamos nos identificar com essa voz.
a gente fala assim, você está aí? Me responde. Por quê? Para te dar segurança. A voz que ouvimos, quando nós a identificamos, ela penetra em nosso interior e traz tranquilidade. Quando a gente sabe quem é. Por isso que eu preciso conhecer a voz do Senhor. Por isso que muita gente, se você fala assim, mas Deus está aí, Deus está te ouvindo. Não, mas eu estou... Porque não identificou a voz de Deus. Eu preciso identificar a voz do Senhor. Assim é o Senhor. Jesus disse, que nós vamos ler aqui, que Ele enviaria o outro Consolador, assim que Ele fosse assunto ao céu. Lá em João capítulo 14, Ele, nos versos 16 e 17, Ele diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. É dentro. Jesus, dentro. O Espírito Santo tem que estar dentro. Ele vai, o Consolador, ele age dentro. E o Espírito da verdade, versículo 17, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo, ele nos ensina através da fala, da voz. A voz é importante, gente, mais do que presença. Se a presença de Cristo fosse tão importante, mais do que a voz, ele não subiria. Mas a voz dele ficou. Ele enviou o Espírito Santo para habitar dentro. Jesus não tinha como entrar dentro de um coração e representando todos. Precisava de ser uma ação espiritual. Então ele enviou o outro Consolador, que é o Espírito Santo, para entrar dentro, para habitar, para nos guiar, para nos fazer sentir. Mas a voz eu não posso dispensar. A voz do Senhor. Eu preciso ouvir essa voz. A nossa maior segurança está em ouvir a voz e identificar essa voz, a voz do Senhor. Porque aí ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele falou lá em Hebreus 4:12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mas ela precisa ecoar, eu preciso identificar. Você já teve um culto, aqui não tem isso, que o pastor, o pregador está pregando e a pessoa está viajando. Essa palavra não penetra. Por quê? Porque ele não deu ouvido à voz. A palavra de Deus só penetra quando eu ouço, aí ela penetra. Quando você está na rua e tem barulhos, e esses barulhos você não consegue identificar, ela só te incomoda, mas ela não penetra. Quando você viu um carro aí falando sobre alguém que faleceu, você parou assim, você quer identificar. Quando você não identifica, ela não penetra. A palavra de Deus é penetrante até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, quando eu identifico. Eu preciso identificar essa voz. E ele diz que ela penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A voz do Senhor, ela é poderosa, mas eu preciso identificar essa voz. Nesta manhã, eu convido você para juntos nós identificarmos essa voz que é poderosa. Saiba que a voz do Senhor, pelo que está escrito no livro de Hebreus, ela é penetrante e alcança a alma e o espírito, desde que eu a identifico.
se fala a palavra de Deus, alguns são alcançados, outros continuam como uma rocha, dura, endurecidos. Por quê? Porque ele não se identificou com aquela voz, e ela não penetrou. Ela alcança as juntas, ou seja, ela dará um norte em nossa vida. A medula, ela age aqui para dar equilíbrio. Então a palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma e espírito, juntos e medula, para dar equilíbrio, para dar um norte na nossa vida. Eu preciso ouvir e conviver e identificar a voz do Senhor. Sabe que a voz do Senhor é que dá a última palavra nas nossas vidas. Mas quando nós não a identificamos, essa voz, ele fala e diz, não, mas não é isso, não, quero outra coisa. Você não identifica. Ela passa a não ser a última. A última passa a ser a sua. A voz mansa e delicada de Deus pode ser ouvido como um pensamento passageiro. Às vezes você fala assim, Deus, eu quero ouvir a voz. Não, às vezes um pensamento é a voz de Deus dentro de você, na sua mente. A gente vai ver alguns pontos como Deus se manifesta a sua voz. Uma impressão repentina. Você sente no seu coração essa impressão, puxa vida, Deus falou comigo. Ou seja, a sensação interna de algo que Deus está dizendo. Prepare-se para ouvir a voz do Senhor. Você pode falar para o seu irmão aí, prepare-se para ouvir a voz do Senhor. Vamos ver sobre a voz do Senhor, que está ilustrada lá no livro de 1 Reis, no seu capítulo 19, só 3 versículos, do 11 ao 13, diz assim: disse-lhe, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Isso é em relação a Elias. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Ele é fogo, mas ele não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o seu rosto no seu manto e saindo, pôs-se-lhe à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e ele disse: que fazes aqui, Elias? Quando você está num lugar que não é para você estar, você também ouve essa voz. Quando você fala, o que eu estou fazendo aqui? É a voz de Deus. É Ele que está falando para você. Essa voz mansa e suave. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Preciso ir embora. É a voz de Deus. Eu preciso identificar essa voz para eu manter a minha vida norteada, guiada, direcionada. Porque às vezes nós não ouvimos Deus falar mansamente o que você faz, o que você está fazendo aqui. Aqui não é o seu lugar. Elias estava no lugar, estava no esconderijo, mas Deus disse, aí não é o seu lugar. O que você está fazendo aí? Neste relato, Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas na voz, no vento suave. A voz do Senhor se manifesta de várias maneiras, tendo a palavra de Deus
como a boca do próprio Deus. Sabe por que muitas vezes Deus está em silêncio na vida de muita gente? Porque Ele não lê. Se Ele não lê, Deus não fala. Se Ele não fala, a voz dele não é ecoada. Eu preciso meditar, porque é a voz de Deus aqui. Ela é poderosa. Ela muda o curso da minha vida. Ela me traz a resposta que eu preciso. Ela me dá um norte de uma decisão. Esta voz, a voz do Senhor. A voz do Senhor ecoa dentro do nosso entendimento quando meditamos através da leitura das Sagradas Letras. A voz do Senhor ecoa dentro do nosso entendimento quando também ouvimos dos lábios de servos de Deus genuínos. Por isso que eu preciso identificar a voz do Senhor, porque tem muita gente falando em nome dEle, mas não é Ele, não é a voz dEle. Existem pelo menos algumas maneiras que Deus fala com cada um de nós. O que eu vou demonstrar aqui, que eu vou falar aqui, não é uma lista exaustiva, mas simplesmente o ponto de partida. Ao meditá-la, que nós sejamos iluminados para reconhecermos as maneiras distintamente pessoais e poderosas pelas quais Deus fala conosco. E a gente acha que Deus só fala pela palavra de Deus, só fala através de um profeta. Não, Deus fala de muitas maneiras, porque ela é poderosa. Vamos meditar pelo menos em 8 maneiras, como pelas quais Deus fala com seus filhos. Primeiro, através de visões. Deus fala através de visões. As visões da mente ocorrem quando o Senhor projeta imagens e fotos na tela da nossa imaginação. Deus, Ele fala através de visões. Na maioria das vezes é assim que o Espírito Santo fala conosco. As visões geralmente aparecem como hieroglifos ou hieróglifos, imagens que requerem interpretação. Eu vi isso. Você já viu a visão de João? Vi semelhante. Precisa de interpretação. João teve muitas visões. Deus falava através de visões para João, lá na ilha de Patmos. E às vezes Deus mostra para mim, mostra para você, e você não consegue identificar. Você ignora. Ah, isso é coisa da minha cabeça. Deus te mostrando e você acha que é coisa da sua cabeça. Na maioria das vezes, o Espírito Santo age dessa forma. As visões geralmente aparecem de uma forma que você às vezes não identifica, mas você precisa buscar a interpretação. Assim, quando o Espírito Santo nos fala através dessas imagens e fotos na mente, devemos parar e perguntar a Ele o que significam estas imagens. No livro de Atos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 17 e 18, diz assim: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, através do apóstolo Pedro, que falou, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, voz do Senhor, nossos jovens terão visões, voz do Senhor, e sonharão sonhos os velhos, os nossos velhos, voz do Senhor. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Deus quer falar. A sua palavra revela como Ele fala.
E a gente acha que ele só fala de um jeito. Ele fala de diversas maneiras. Ele fala colocando uma imagem na sua mente, uma visão, sonho, Deus falando. E às vezes a gente fala, eu tive um sonho. Isso é sonho de barriga cheia. Não quer nem saber, não quer identificar se é Deus falando ou não. Então Deus fala através de visões. Deus fala através da voz mansa e delicada de Deus. Às vezes o Senhor nos fala com uma voz mansa e delicada de dentro do nosso coração. Às vezes nós podemos subestimar o poder dos sussurros de Deus e até mesmo ignorar esses indícios quando esperamos ouvir uma voz estrondosa e audível. Quando o apóstolo São Paulo estava lá na masmorra, o Senhor veio ao seu lado e a sua voz mansa disse: Paulo, tenha coragem. Quando a gente está angustiado, qualquer movimento brusco nos assusta. E Deus não quer nos assustar. Deus quer falar. Deus quer que você seja alcançado. O Senhor possa mover de uma forma poderosa. E que você disse: o Senhor está aqui comigo. A partir daquele momento Paulo se tranquilizou. Porque ele estava esperando que seria morto, mas Deus disse para ele: você não vai morrer. Importa o evangelho que você está pregando aqui em Jerusalém seja pregado lá em Roma. Coragem para suportar. Coragem. Segura a mão da pessoa que está do seu lado e diga assim: tenha coragem para suportar os momentos difíceis da sua vida. Porque Ele está ao seu lado. Ele está ao seu lado. A voz mansa e delicada pode ser ouvida como um pensamento passageiro, uma impressão repentina, uma sensação interna de algo que Deus está lhe dizendo. Vemos isso ilustrado no livro de 1 Reis, quando Deus não está no vento forte, no terremoto, mas assim, no sopro suave, quando ele se deparou com Elias. Deus fala. Deus fala. Você precisa ser norteado pela voz do Senhor. Quando você pede uma informação para alguém na rua, você vai ficar norteado quando essa pessoa fala alguma coisa, diz: vai por ali. Se você perguntar e essa pessoa só olhar para você e fizer assim, você diz: eu quero ouvir, eu quero saber. Você vai fazer pergunta. Assim é Deus. Procure ouvir a voz de Deus, porque Ele vai nortear as suas decisões, vai nortear as suas escolhas, Ele vai nortear o seu caminho, Ele vai revelar coisas imensas, inefáveis que você não imagina. Porque Ele é poderoso, a voz do Senhor é poderosa. Você pode dar uma salva de palmas para aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A voz do Senhor é poderosa. Deus fala através dos anjos. Os anjos são outro meio que Deus usa para se comunicar conosco no reino celestial. Ao longo do Novo Testamento, os anjos falaram com as pessoas e lhe deram instruções para as suas vidas. Por exemplo, Ló, sai. Você e a sua família, sai, porque vai vir fogo, saraiva aí, sai. Quem foi lá? Foram os anjos. A voz de Deus através dos anjos.
Lucas capítulo 1, versículo 26, fala assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel, o anjo, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem na casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Só um pouquinho antes de continuar. O que nós estamos fazendo ou deixando de fazer, que estamos achando graça diante de Deus? O que você faz, o que você reage, a forma das suas decisões, você está demonstrando graça diante do Senhor? Ou você está sempre pedindo perdão, Senhor, perdoa. Exagerei, agora já era. Não. Ele diz: achaste graça diante de Deus. Eis, aí ele completou dizendo: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Deus quer envolver, Deus continua envolvendo. Deus continua envolvendo. Deus quer envolver você. Ele quer cobrir você. Ele quer encher você, para que seja gerado dentro de você, a partir de você, algo novo, que Deus será glorificado. A sua maneira de ser, a sua maneira de reagir, o seu comportamento muda, a sua decisão agora é outra. Você agora está mais temente, gerou dentro, você foi envolvida, você foi envolvido, e aí gerou algo novo. Um exemplo famoso, quando o anjo do Gabriel visitou Maria, a mãe de Jesus, é importante lembrar que enquanto os anjos entregam mensagens, a fonte da instrução é de Deus. Deus fala através da criação. A própria criação é uma voz do Senhor que nos fala de muitas maneiras, especificamente ecoando para nós a verdade sobre quem Deus é. As montanhas, os céus, o dia e a noite falam da sua força, os rios da sua provisão e as flores da sua beleza. Natureza, Deus falando. Salmo 19, versículo 1 e 2 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Outra maneira pela qual a criação nos fala é quando Deus usa a natureza para fazer coisas que na verdade são atos proféticos.
Aqui está uma história para ilustrar um pouco. Humano, toda vez que um grupo de evangélicos eles se encontravam na igreja Betel de uma outra nação, eles entravam, se reuniam para orar, um papaléguas aparecia ao lado de fora da porta de vidro com um lagarto na boca. Isso durou meses. Toda vez que eles se reuniam, papaléguas chegava na porta. Até perceber que o Senhor estava nos chamando para sair pelas estradas, rodovias e atalhos e obrigar os perdidos a entrar. Um dia, o papaléguas conseguiu entrar na igreja. Em uma tentativa desesperada de sair do prédio, ele bateu em uma janela e morreu. O Senhor mostrou para aquele grupo, por meio desse evento que, se eles não entendessem, estendesse a mão para os perdidos, ou seja, se o grupo não saísse para fora das quatro paredes, a igreja e o movimento morreriam. Deus falou através daquele bicho. Quinta coisa, Deus fala através das Escrituras Sagradas, que é a fonte principal. O Senhor pode falar conosco em nossa leitura diária da Bíblia. Agora, por favor, gente, não faz assim, vamos ver o que Deus vai falar comigo hoje. Deus não fala assim não, gente. Você está lendo e Deus começa a falar, aonde você começa a ler? Esse negócio de ficar escolhendo é igual caixinha de promessa. Pegar uma promessinha, aí só tem promessa. Mas Deus às vezes não quer falar promessa. Deus quer te repreender, quer me repreender, quer me corrigir. Não, eu não posso. E a pessoa se abre e diz assim, e ele saiu para se enforcar, como é que você vai fazer? Aí diz, não é isso. Aí fala de vai e faço o mesmo. Como é que você vai fazer? Não, gente, nós temos que ter responsabilidade para ler. Nós precisamos ter responsabilidade para ler. Aí você fala assim, eu gostaria de falar sobre, eu queria ler sobre Josué. Vai lá e procura Josué e lê a história. Deus começa a falar com você através dali, nesse momento. Certo? Deus não age de uma forma aleatória. Deus coloca na sua mente, coloca no seu coração o desejo. E aí pelo desejo ele fala. Você já teve uma única palavra, ou versículo específico, saltando da página para você, ou acenando para que fosse lido várias vezes? As palavras ganham vida conforme você reflete. E de repente você tem clareza, revelação ou conforto para a sua vida. Através de um versículo, através de uma palavra. É bem verdade que eu preciso saber o contexto. As palavras ganham vida quando eu vou refletir nela. Às vezes pode até parecer que Deus está tirando um versículo das Escrituras fora do contexto. É vital que tenhamos um conhecimento básico do contexto das Escrituras para entendermos todo o conselho de Deus. Deus nunca vai violar a sua palavra, mas frequentemente vai violar o nosso entendimento em respeito à sua palavra. O Espírito Santo pode nos conceder uma nova direção ou uma aplicação enquanto estamos lendo a Bíblia Sagrada. O que aconteceu, testemunhe comigo, eu preparei a palavra para hoje há 20 dias, ontem,
Deus mudou. Ficou 19 dias, ficou para trás. E Ele me fez me direcionar através de uma canção que eu ouvi. E eu vou cantar essa canção daqui a pouco. Se Deus nos dá uma nova direção, se Deus nos dá uma nova compreensão, através de um versículo, através de uma porção das Escrituras, será importante que essa nova direção ou compreensão se encaixe no resto do contexto das Escrituras. Também não pode estar em desacordo com o fundamento da natureza e caráter revelados por Deus. Segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E o sexto, na próxima ceia eu continuo, porque senão vai dar muito tempo. Através das impressões. Muitas pessoas proféticas experimentam o discernimento por meio de impressões, mesmo sem perceber. Muitas vezes podemos sentir um espírito maligno em alguém apenas por nos sentarmos ao lado de uma pessoa com problema. O espírito maligno que os persegue começará a nos incomodar da mesma maneira. Por exemplo, se um espírito de medo incomoda uma pessoa em uma área geográfica próxima, podemos começar a sentir medo também. E isso é muito fácil. A gente, fulano está sentindo medo, daqui a pouco você começa a ficar com temor, começa a ter medo. Oh meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa? Olha o medo te invadindo. Se não estivermos conscientes do nosso discernimento e da nossa capacidade profética, nossa área é fácil nos sentirmos muito confusos ou pensarmos que somos loucos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, diz assim: há outra operações de milagre, há outra profecia, há outro discernimento de espíritos, há variedade de línguas e há outra capacidade para interpretá-los. Então, o discernimento de espíritos é uma coisa capacitada por Deus para o homem. Você sentou perto de alguém, está próximo de alguém, você sente alguma influência próximo, você começa a se sentir desconfortável. Você quer sair, quer perto, ou se você tem autoridade, quer repreender. É essencial tratar as impressões como informações que o Senhor está compartilhando conosco, em vez de um fardo cujo peso temos que carregar constantemente. Eu preciso estar sensível à voz de Deus de diversas maneiras. É totalmente possível a saudação dizer em seu espírito: mensagem recebida. E depois seguir em frente, a menos que o Senhor lhe dê mais instruções sobre como orar e agir. Então, eu não vou prosseguir, mas eu quero dizer para você que o norte da nossa vida não é simplesmente carregar uma Bíblia debaixo do braço ou inserida num celular. Não te norteia em nada. O norte da nossa vida está em ouvir a voz de Deus, porque ela é poderosa. A voz de Deus, ela se manifestou de diversas maneiras. Ela fez calar o vento, acalmar uma tempestade. A voz de Deus: acala-te, aquieta-te. A voz de Deus, ela
Mexe com a morte, diz: morte, vai embora. Lázaro, sai para fora. É a voz de Deus. A voz de Deus é o norte da nossa vida. E eu gostaria que você buscasse uma intimidade maior com a voz do Senhor. Não precisa ser na igreja, aqui no templo a gente vai ter essa comunhão. Em casa, no trabalho, você precisa ter intimidade com a voz do Senhor. Você não vai chegar aqui, Deus vai falar tudo que você, ó, semana passada, segunda-feira você fez isso, terça-feira. Não, Deus vai falar com você cada dia, cada momento que você decrete ouvir a voz de Deus. Aí você vem aqui para você louvar o Senhor, agradecer e oferecer a Ele gratidão, porque Ele guardou a sua vida, direcionou você, lhe deu vitória, lhe deu graça, lhe deu unção, lhe deu direção, lhe deu a vitória. Aí eu vou cultuar o Senhor. E a gente vem para a igreja hoje, ver o que é que Deus tem para mim hoje. Na semana toda não tem nada. Só tem aqui. Não, Deus tem para você todos os dias. Ele fala com a gente todos os dias, mas eu não identifico a voz dele. Uma paciente falou assim: meu marido ia pegar o voo, o helicóptero deu pane, não puderam vir. E ela estava reclamando. Eu falei assim: não reclama não. E se essa pane ele está em cima, dentro do helicóptero? Você ia reclamar para sempre. Deus fala, Deus segura. Quando você tem a sua vida voltada para Deus, na dependência de Deus, Deus prepara todas as coisas, Ele fala com você, a voz dEle ecoa, e você nem ouve, às vezes Ele diz: para carro. Você vê aqueles vídeos onde a criança passa, daqui a pouco pai, um negócio, é Deus. É a voz dEle. Tudo oferece, obedece a Deus. A criação de Deus foi através da sua voz, gente. A única coisa que não teve a voz de Deus foi a formação do homem. O resto é a voz dele. Tudo obedece à voz dele. E nós não. A natureza, todas as coisas, elas atentam para a voz de Deus e obedecem. E você e eu. Vamos ficar em pé, irmãos? Você quer ter mais intimidade com Deus? Então, primeira coisa que você precisa, e eu preciso, é ter intimidade e reconhecer a sua voz. Essa é a maior intimidade. Você identifica alguém e você tem mais tranquilidade, porque você sabe que a voz que você está ouvindo é alguém da sua família. Alguém que você sabe quem é. Então você precisa, eu preciso identificar a voz de Deus. Para a gente ter tranquilidade. Para a gente sentir a paz que Ele oferece. A paz que excede todo o entendimento. O amor que excede todo o entendimento. Mas isso eu só vou sentir se eu identificar a voz de Deus para a minha vida. Obrigado, Senhor, por esta manhã que estivemos aqui reunidos. Nos dê um dia abençoado, nos dê uma semana abençoada, nos dê um culto abençoado, e que aqueles que se fizerem presentes neste lugar sejam alcançados por Ti, para a glória e louvor do nome de Jesus. Obrigado por tudo, Senhor, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam
no interior, no íntimo de cada um desta igreja. E a igreja diga amém. Deus abençoe você.